E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós faremos a correção da disciplina de gestão de contratos e também de direito administrativo, por que não, do concurso do CNJ para o cargo de técnico judiciário área administrativa. Bom, esse concurso aconteceu ontem, dia 30 de junho, né? Hoje é dia 1º de julho, então o concurso aconteceu ontem, está muito recente e nós queremos fazer essa correção justamente para quem vai fazer o TSE unificado é de extrema importância. Porque quem vai fazer o TSE precisa saber o que a Sebrasp cobrou nessa prova, tá? Nos assuntos, né, da Lei 14.133 e da Instrução Normativa 5 de 2017, tá? Ambas normas estão presentes nos editais do CNJ, tá? Que já aconteceu, e está presente no edital do TSE unificado, ok? Então você precisa saber como foi essa cobrança, tá? Para que você fique atento. O que a Sebrasp está cobrando? Teve alguma coisa diferente? Beleza? Então é isso, tá? Vamos lá então. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma ponderação aqui do seguinte. Direito administrativo no CNJ, você percebe aqui no tópico 11, né? Que nós temos aqui o tópico de licitações e contratos administrativos. Ok. E aí nós temos a Lei 14.133 e aqui ele fala quais são, dentro da lei, quais são os tópicos cobrados e tem aqui conceitos, princípios, contratação direta, modalidades, tipos, que na verdade agora chama-se critério de julgamento, e aspectos procedimentais. E aqui tem alguns decretos que não estão presentes no edital do TSE unificado, e nós temos aqui a nossa Instrução Normativa 5 de 2017, ou seja, nós temos dois tópicos aqui que estão presentes no TSE unificado, tá? Só para vocês entenderem. Aí a gente vai para a parte de direito administrativo do TSE, você percebe nesse caso que a banca examinadora, né, colocou aqui basicamente no item 5, ó, item 5. Licitações, tá? Não tá falando aqui qual é a lei, não tá falando, mas evidentemente que nós sabemos, é a Lei 14.133, que é o nosso Estatuto de Licitações e Contratos vigente, tá? E aqui fala princípios, contratação direta, dispensa e inexigibilidade, modalidades, tipos e procedimento, tá? Então aqui ele também especifica quais assuntos ele vai cobrar na parte do TSE. No edital do TSE. Eu só queria demonstrar essa diferença aqui para vocês, porque no edital do CNJ tem várias normas aqui que do TSE não tem, tá? Então toma cuidado com isso aí. E na parte de gestão de contratos do CNJ também tem diferença, tá? Pro do TSE. Por quê? No do TSE, se vocês observarem, basicamente tem duas coisas, tá? Inclusive a gente falou isso no vídeo de análise estatística de gestão de contratos do TSE, tá? Que basicamente é a nossa Lei 14.133 e a nossa Instrução Normativa, essas duas coisas. E se você observar aqui, não é especificado, não é falado o que vai cair na Lei 14.133. Não é falado aqui. Então, nesse caso, a gente tem que estudar tudo, tá? Nós temos que estudar tudo, infelizmente, ok? E no edital de gestão de contratos do CNJ, aqui já fala, tá? Essa é a diferença. Já fala aqui, ó, conceito, princípios, contratação direta, modalidades, tipos e aspectos procedimentais. Olha a diferença. No edital do TSE não fala, pessoal. E isso é ruim, né? Isso é ruim, porque o que significa aqui? No do TSE nós temos que estudar tudo, tá? E nós estamos estudando tudo lá no nosso curso, tá? Beleza? Então perceba essa diferença. No do CNJ tem aqui mais alguns decretos aqui, portarias, tá? Outro decreto, aí tem a nossa Instrução Normativa 5 de 2017, e aqui tem outra Instrução Normativa, e esse tópico 2 aqui é igual ao nosso do TSE. Ok? Feitas essas ponderações, vamos resolver as questões, tá bom? É para isso que a gente veio aqui. Vamos lá então. Primeira questão, tá? É o item 32. De acordo com a Instrução Normativa, a nossa Instrução 5 de 2017 e os decretos 11.531 e 11.462, lembrando que esses dois decretos aqui não estão presentes no edital do TSE. Portanto, os itens que se referem a esses decretos, nós não iremos resolver, tá? Beleza? Então vamos lá.
32. Na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, isso aqui é o que nós chamamos de demo, tá? Demo, tá? Demo. O que é o demo? Dedicação exclusiva de mão de obra, tá? Beleza. A conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, é um instrumento de controle interno que tem por objetivo constituir um fundo de reserva destinado ao pagamento de eventuais débitos ou danos causados pela contratada. Certo ou errada? Pessoal, essa questão tá errada, tá? Por que ela tá errada? Vamos lá. Primeira coisa. Essa conta depósito vinculada, que a questão se refere, ela existe, tá? Ela está presente lá no nosso anexo 1, que é o anexo de definições da Instrução Normativa 5 de 2017, mas lá fala o seguinte, primeiro, não constitui um fundo de reserva, tá? Não constitui um fundo de reserva, então já coloca na sua cabeça, conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, não se constitui um fundo de reserva, primeira coisa, e ele é destinado a eventuais débitos, ao pagamento de eventuais débitos ou danos causados pela contratada? Também não, pessoal, tá errado isso aqui também, tá? Sabe por quê? Porque, de acordo com a nossa definição da conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, ela vai servir exclusivamente para o pagamento de férias, 13º e outro, 13º, né? 13º salário e outras, tá? Não tem nada a ver com eventuais débitos ou danos causados pela contratada. Então grava aí, conta depósito vinculada não constitui fundo de reserva e ela é destinada ao pagamento de férias, 13º e outras verbas rescisórias, tá? E aqui eu coloquei a fundamentação para nós lermos, tá? Então, o gabarito do item 32 é o gabarito errado, né? Nós já colocamos aqui, e aqui tá a fundamentação. Olha só, Instrução Normativa 5 de 2017, definições. Vamos lá. Conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação. Olha só, conta aberta pela administração em nome da empresa contratada, destinada o quê? Exclusivamente ao quê? Ao pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada. Beleza? Que mais? Olha só aqui o pulo do gato. Não se constituindo um fundo de reserva utilizada na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, né? O nosso famoso demo, ok? Então, pessoal, o item está errado. Por que ele está errado? Porque a conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, não se constitui um fundo de reserva e ela é destinada exclusivamente para o pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias, ok? Próxima. Item 91. Acerca da modalidade de licitação, diálogo competitivo, julgue o próximo item. Pessoal, calma aqui. Lá no nosso curso, lá no curso completo de gestão de contratos do TSE Unificado, a gente já finalizou a parte de modalidades, tá? Eu já gravei a parte de diálogo competitivo, mas eu não postei ainda lá na área do aluno, inclusive os alunos aí, calma que eu vou postar logo, tá? O que acontece? Lá eu falei duas coisas, tá? Primeira coisa que eu falei, quais são as modalidades licitatórias que nós temos sob a égide da Lei 14.133? É o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. O que eu falei lá no curso? Eu falei o seguinte, olha, pregão e diálogo competitivo, essas duas modalidades, são as que mais são cobradas pela Sebrasp, tá? E por que é assim? Porque, estatisticamente falando, do ponto de vista de número de questões, a Sebrasp mais cobrou pregão e diálogo competitivo. E nessa prova, isso se repete e isso prova o que nós falamos. Por quê? Porque a gente acha? Não. Porque, estatisticamente falando, é o que nos mostra. Então, de novo, Sebrasp cobrando diálogo competitivo, tá? Mais uma vez, ó, pregão e diálogo competitivo são as modalidades que mais caem na Sebrasp. Ok? Eu queria fazer esse adendo aqui, que nós falamos lá no curso, tá? Beleza, só beber uma água aqui. Ó, a modalidade, vamos lá então, vamos responder, né? A modalidade diálogo competitivo pode ser adotada em licitação quando for impossível
a administração pública definir com precisão suficiente as especificações técnicas do objeto. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo, tá? Pessoal, no diálogo competitivo é uma modalidade que foi uma inovação na Lei 14.133, assim como o pregão, tá? O pregão também foi uma novidade para o Estatuto da Lei de Licitações, tá? Eu falo isso lá no curso e eu vou repetir aqui. O pregão, ele existia, mas ele existia sobre a sua lei própria, existia a lei do pregão. O pregão não existia na Lei 8.666. Dá um Ctrl F aí, pesquisa pregão na Lei 8.666. Você não vai achá-lo, tá? Então o pregão também foi uma novidade no nosso estatuto, tá? Porque ele não estava positivado na Lei de Licitações e Contratos. Beleza. E o diálogo competitivo foi uma novidade. Total novidade. Não existia ele nem como uma lei autônoma, nem, vamos dizer assim, nas práticas, tá? Porque, por exemplo, o credenciamento, que é um procedimento auxiliar, tá? E no nosso curso a gente aborda lá os procedimentos auxiliares, credenciamento, registro de preços, pré-qualificação, enfim. O credenciamento ele já existia, tá? Ele não era positivado, assim como o pregão, na lei de licitações, mas ele existia, tá? Digamos assim, era uma prática recorrente no âmbito das licitações. Agora o credenciamento ele está presente, ele está positivado. Já o diálogo competitivo foi uma total novidade, tá? Beleza. E aí o diálogo competitivo tem várias coisas, tem vários detalhes, mas uma coisa que você precisa gravar, tem que ficar na sua cabeça assim, ó, que dá para você acertar questões só de você saber isso. O diálogo competitivo vai ser utilizado quando você tiver situações de inovações, tá? Inovação. Se, por exemplo, o mercado não consegue te atender, então, ó, tem uma solução no mercado, eu consigo adaptá-la para a minha situação do meu órgão público, do objeto licitatório, tá? Se eu consigo adaptar, eu não uso diálogo competitivo. Beleza. Ah não, vamos para a situação do nosso item aqui. Eu não consigo definir com uma precisão suficiente as especificações técnicas do meu objeto. Isso aqui também se trata de uma inovação, tá? Então tudo aquilo que envolve inovação, coisas novas, coisas que comumente o mercado, né, o que existe não me atende, se nada consegue me atender, se eu vou ter que inovar, o que eu vou utilizar? Diálogo competitivo. Grava isso que você vai conseguir acertar a questão. Vai por mim, tá? Beleza? Então tá certa a questão. Mas vamos para a nossa fundamentação legal. Tá lá no nosso artigo 32, que trata, né, do diálogo competitivo, lá na parte da lei de licitações que aborda sobre as modalidades de licitação. Beleza? Vamos lá então. Artigo 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Então, quais são as condições para que você precise, né, o que você irá utilizar o diálogo competitivo? Vamos lá. Inovação, aqui já falou expressamente, né? Inovação tecnológica ou técnica. Beleza. O que mais? Impossibilidade de o órgão ou a entidade ter sua necessidade aceita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Pessoal, que eu acabei de falar, tá? Eu acabei de falar. Eu tenho aqui uma maneira, tá? Eu tenho as soluções disponíveis no mercado, tá? E assim, é impossível que a minha necessidade seja satisfeita sem a adaptação das soluções disponíveis no mercado. De novo, isso aqui se trata de uma inovação, tá? Então, toda vez que falar de inovações, a gente vai utilizar o diálogo competitivo. Então, olha só a nossa linha B. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação das soluções disponíveis no mercado. Então, eu tenho essas soluções aqui no mercado, elas estão aqui, mas elas não me atendem, tá? Eu vou ter que fazer adaptações, tá? É impossível eu utilizar essas soluções sem eu conseguir mudá-las, tá? Então eu vou estar inovando, tá? Eu vou estar inovando de novo, ok? E o próximo, impossibilidade, tá? Isso aqui é o que trata do item em si, né? Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então eu não consigo, né? Não é possível que eu precise, tá? Que eu defina com precisão suficiente
as especificações técnicas. Então, nesse caso, eu também vou ter que usar o diálogo competitivo. Por quê? Porque eu vou ter que inovar, beleza? Então, diálogo competitivo é muito cobrado na Sebrasp, estatisticamente falando, e lembra disso, inovações, coisas novas, beleza? Próxima. Vamos lá. Ó, agora são os itens 95, 96 e 97, beleza? Então vamos fazer o 95, a gente responde, faz 96, responde, 97, responde. Beleza? Vamos lá. No edital de licitação, pode-se prever a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Ok. Hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar uma taxa de risco compatível com o objeto e com os riscos atribuídos à contratada, consoante metodologia pré-definida. Pessoal, tá certo ou tá errado isso aqui? Tá certo, tá? Isso aqui trata justamente da matriz de alocação de riscos, tá? E lá no nosso curso eu dei até alguns exemplos, né? Eu dei o exemplo na parte de fundação, tá? Você vai fazer uma obra, tá? Vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Vai fazer uma obra, e aí quando você vai fazer a obra, existem alguns estudos geotécnicos que são feitos, tá? E, inclusive esses estudos, eles são elaborados lá no estudo técnico preliminar e lá no anteprojeto, né? Que são etapas dentro do planejamento da contratação, que nós estudamos também, tá? E aí, com base nesses estudos geotécnicos, é feito o projeto básico e executivo da parte das fundações, tá? Do alicerce, da base da edificação. Só que acontece, pessoal, a parte de fundação envolve uma coisa chamada geotecnia, tá? Geologia, tá? E mesmo que você faça estudos geotécnicos, pode ser que quando você comece a escavar e a executar essas fundações, pode ser que aconteça algum problema, tá? Pode ser que aquele solo que foi previsto, na verdade, não era aquele. Então, para isso, existe essas cláusulas, né, essas matrizes de riscos, para que você pondere, tá? Olha só, se a gente encontrar uma situação diferente aqui, o que vai acontecer? A gente vai rescindir o contrato? Nós iremos fazer aditivos contratuais? A contratada vai ser ressarcida, tá? Por conta desse fato superveniente, dessa imprevisibilidade? Vocês entendem? Então, a matriz de alocação de riscos, você faz essa ponderação entre o contratante e o contratado para que nessas situações adversas vocês consigam resolver com critérios objetivos, tá? E aqui fala, ó, é uma hipótese que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar uma taxa de risco compatível com o objeto. Então, pessoal, é justamente isso, tá? É lógico que é uma situação genérica, tá? Eu dei um exemplo concreto aqui para vocês tentarem visualizar, beleza? Então, a questão está certa, gabarito certo. E vamos ler aqui o que o artigo 22 fala, ó. Artigo 22, vamos lá. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto de licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia pré-definida pelo ente federativo. Então, basicamente o que está escrito aqui é o que está lá no artigo 22. Eu dei um exemplo concreto aqui para você tentar entender, tentar assim visualizar de maneira prática para que serve essa alocação de riscos, tá? Beleza? Próximo, 96. A organização pública licitante pode exigir registro cadastral complementar de potenciais fornecedores para o acesso ao edital de licitação e seus anexos. E aí, pessoal? Pode ou não pode? Pode exigir registro cadastral complementar? Não pode, pessoal. É proibido, tá? É proibido a organização pública licitante exigir registro cadastral complementar, tá? Isso aqui é proibido, você não pode exigir esse registro cadastral complementar, ok? E a fundamentação tá aqui no nosso artigo 96, tá? Nosso artigo 87, tá? Que é da nosso item 96. Vamos lá. Ó, artigo 87. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas
para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. Ok. Aí ele vai falar algumas coisas aqui. O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Ok, então você tem um registro, sistema de registro cadastral unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Os interessados vão lá, vão fazer seu cadastro, anualmente vai atualizar se tá tudo certo, endereço, telefone, e-mail, tá? Beleza? E aí vem o que o nosso item fala. Olha só, olha só. É proibida a exigência pelo órgão ou entidade licitante de registro cadastral complementar para acesso a editais e anexos. Então, pessoal, é proibida, tá? Então, o órgão ou entidade licitante, se quiser fazer uma exigência de registro cadastral complementar, não vai poder fazer, porque é proibida. Beleza? Próxima. 97. Vamos lá. É vedado à administração pública realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados. E aí, pessoal? Será que é proibido a administração pública realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados? E aí? Pessoal, tá errado, viu? Tá errado, pessoal. Pode sim, a administração pública poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, tá? E a fundamentação do nosso item 97 está no nosso mesmo artigo 87, que trata do sistema de registro cadastral, tá? É uma continuação desses parágrafos. Nós estávamos no parágrafo 2º, a gente vai para o parágrafo 3º. Olha só. A administração... Opa, vamos colocar de outra cor, né? A administração, olha só, poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados. Então ela pode, pessoal. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento, ok? Então, grava aí. No âmbito do Sistema de Registro Cadastral, do Portal Nacional de Contratações Públicas, grava isso na sua mente. É proibida a exigência de registro cadastral complementar. Primeira coisa. Segunda coisa, a administração pode realizar a licitação restrita a fornecedores cadastrados. Beleza? Basicamente isso. Esses itens aqui cobraram basicamente a literalidade, tá? Não teve nenhuma pegadinha, não teve nada aqui, tá bom? Então vamos lá então, vamos continuar. Agora a gente pula para o item 111, beleza? Então vamos lá. Acerca do Sistema de Registro de Preços, SRP, para a contratação de bens e serviços no âmbito da União, bem como do procedimento de contratação de serviços sob regime de execução indireta no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, julgue os itens a seguir. Ó, isso aqui, ó, procedimento de contratação de serviços sob regime de execução indireta no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, é justamente, tá, o que dispõe a Instrução Normativa 5 de 2017, tá? É justamente isso aqui. Inclusive tá até aqui, ó. Instrução Normativa 5 de 2017. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, tá? Ele quer dizer isso aqui, beleza? Então vamos lá. Excepcionalmente, é possível a contratação sob o regime de execução indireta de serviços com funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a gente fala da Instrução Normativa 5 de 2017, nós estamos falando, tá,
justamente da contratação de serviços sob o regime de execução indireta, tá? Beleza. Aí, para vocês entenderem um pouquinho, a gente está falando um pouco da terceirização de serviços, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui que vocês vão entender, tá? Beleza. Aí, no artigo 7º aqui da nossa instrução normativa, fala o seguinte, olha, nos termos da legislação, serão objeto de execução indireta as atividades previstas em decreto que regulamenta a matéria. Ok. A administração poderá contratar mediante terceirização as atividades dos cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei 9.632 de 98. Beleza. Então, quais são as atividades, tá? Quais são os cargos extintos ou em extinção que eu posso realizar, né? Que a administração pública pode contratar mediante terceirização. Tá aqui nessa lei aqui, tá? E aí, pessoal, quando a gente entra nessa lei e observa os cargos em extinção, olha só. Ó, açougueiro, agente de telecomunicações, agente de inspeção, limpeza, mecanização, agente de portaria, agente de serviços, agente de vigilância, ajudante administrativo, ajudante de cozinha, ajustador mecânico, tá? Que mais? Manutenção, hidráulica, mecânica, tá? Depois vocês dão uma olhada aqui nesse anexo. Ó, motorista, oficial de construção civil, né, que é a parte de manutenção, né? Lavanderia, enfim. O que é meu ponto aqui? Geralmente, quando nós temos terceirização na administração pública, vai ser o quê? Vai ser vigilância, né? Quando você chega no órgão público, geralmente você tem lá um vigilante. Esse vigilante não é concursado, ele é uma empresa que foi terceirizada, tá? E esse funcionário é contratado da empresa, que está prestando um serviço para a administração pública, beleza? Geralmente, nós temos uma recepção. Os recepcionistas também, geralmente, são contratados, são funcionários, tá, de uma contratada que está prestando esse serviço de terceirização, beleza? O que mais que nós temos? Nós temos a parte de limpeza, a parte de segurança, a parte de, por exemplo, manutenção do paisagismo, tá? Uma manutenção ali do prédio. Então, não, vou ter ali um eletricista, tá? Então, entenda que isso são serviços de terceirização que a administração pública faz uma licitação, contrata uma empresa e essa empresa terá funcionários que se instalarão, né, que estarão ali no órgão prestando esses serviços, tá? No meu órgão, por exemplo, que eu trabalho, Tribunal de Justiça de Goiás, o que nós temos? Nós temos serviços de limpeza, de conservação, de segurança, vigilantes, recepcionistas, nós temos motoristas, tá? Toda essa galera são funcionários de empresas, tá? Empresas que ganharam uma licitação para esse tipo de serviço. Entendeu? E aí, pessoal, a gente volta para a questão. Aí eu venho e pergunto para vocês, faz sentido a contratação sob o regime de execução indireta, que é uma terceirização, funções relacionadas a poder de polícia, de regulação, outorga de serviços públicos e sanção? Faz sentido isso, pessoal? Não faz sentido. Isso aqui você está entrando em atividades que são típicas de um servidor público e não de uma terceirização e não de um terceiro, tá? Entenda, pessoal, que em prova a gente também tem que ser esperto, tá? A gente também tem que pensar assim, olha, faz sentido isso aqui? Não faz, tá? E agora, falando isso, a questão está errada, tá? Não tem esse negócio aqui de excepcionalmente. Não é possível, tá? Não é possível a contratação. E aí, quando nós adentramos na instrução normativa, a gente vê o que ela fala, tá? Olha só o que a instrução normativa fala. Vamos ver aqui, ó. Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Olha, inciso 1. Atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle. Faz todo sentido, não faz? Eu vou terceirizar a atividade de planejamento,
Atividades estratégicas, não vou. Isso aqui vai ser um servidor público, certo? Beleza. Que mais que não serão objeto? Não serão atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa colocar em risco. É óbvio, pessoal. A gente tem que ter um servidor público, alguém que atue sobre a égide da fé pública, tá? E não um terceiro, beleza? Então pode oferecer um risco, tá? E por último, e aqui é o nosso gabarito, tá? Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Por isso a questão está errada. Entretanto, eu queria fazer uma observação. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou entrar aqui e quando você vê que o nosso artigo 9º, tá? Você vai ver que tem outra hipótese aqui, a hipótese do inciso 4º. Entretanto, olha só o que o parágrafo único fala, olha só. As atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções e atividades definidas nos incisos do caput podem ser executadas de forma indireta, tá? Sendo vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos para a tomada de decisão para o contratado. Então vamos lá. Será que a Sebrasp ela vai pegar nisso aqui? Ela vai falar que excepcionalmente vai ser possível a contratação por conta do parágrafo único? Pessoal, na minha visão, não. E se ela fizer isso, ela está cometendo um equívoco, tá? Porque o que acontece? Para essa questão estar certa, na minha visão, teria que estar escrito assim, ó. Excepcionalmente, é possível a contratação sob o regime de execução direta de atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções de poder de polícia, de regulação e etc. Ela tinha que ter deixado claro quais são essas possibilidades, tá? Nesse caso aqui, eu acho que não ficou muito amarrado, entendeu? Então, assim, essa questão aqui, eu vou deixar um asterisco, tá? Eu coloquei como errado, mas eu vou deixar um asterisco, tá? Asterisco. Por que eu tô deixando um asterisco? Porque pode ser que a Sebrasp considere-a como certa, tá? Por conta desse parágrafo único, beleza? Porque assim, pessoal, na minha visão, ela tá errada, porque excepcionalmente não vai ser possível. O que vai ser possível? Vai ser possível a contratação das atividades auxiliares, instrumentais, acessórias, não as funções propriamente ditas. Então aqui para estar certo, tinha que estar assim, excepcionalmente, para os casos de atividades auxiliares, acessórias e etc., é possível a contratação dessa parte, dessas atividades auxiliares, nessas funções do poder de polícia, de regulação e etc, tá? Aqui ele está falando assim, olha, em alguma situação excepcional, eu posso contratar sob o regime de execução indireta as funções do poder de polícia, de regulação, de outorga e etc. E não é qualquer situação excepcional. São essas situações aqui, as atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias. Pessoal, desculpa eu ter ficado aqui pegando aqui, ó, mas isso aqui pra mim, se tiver algum pega, vai ser nisso aqui. E eu não concordo se tiver, tá? Pra mim a questão tá errada, ok? Vamos pra próxima. Ó, vamos lá. Agora vamos para a 113, tá? À luz da Lei 14.133, julgue os itens a seguir. Vamos lá. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica e sua aplicação, na hipótese de ocorrência na função administrativa do Poder Judiciário, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão. Certo ou errado? Tá certo, tá, pessoal? Essa questão aqui, ela faz meio que uma combinação lá do artigo 156, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá. O artigo 156, pessoal, vou até abrir aqui a lei de licitações, tá? Vou abrir aqui. Ó, o que ele fala, ó, vamos lá. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções. Então, esse artigo, ele trata das sanções, tá? Beleza. Quais são as sanções? Nós temos advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e, por último, nós temos a declaração de inidoneidade de licitar ou contratar. Beleza. Aí ele vai falar algumas coisas aqui, aí quando chega lá no artigo 6º, o que ele fala?
A sanção estabelecida no inciso 4º, ou seja, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, do caput deste artigo, será precedida de análise jurídica. Ok, a questão falou isso tudo. E observará as seguintes regras, tá? Olha só, quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, tá? A nossa questão falou só do judiciário, não tem problema, porque ela não restringiu, tá? Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, e ele aqui ainda fala, ó, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, no desempenho da função administrativa, tá? E não se assuste nisso aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela faz licitação, o Ministério Público faz licitação, tá? Sob o desempenho da sua função administrativa, tá? Que são funções atípicas dentro do Ministério Público, da Defensoria Pública e também dos poderes legislativo e judiciário, beleza? Aí olha só, será de competência exclusiva do quê? De autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1, que é o inciso que trata do Poder Executivo, deste parágrafo na forma do regulamento. Mas assim, resumindo, se eu tenho uma sanção e essa sanção é a declaração de inidoneidade, tá? Para essa sanção, vai ter que ter uma análise jurídica, ok? E quando for aplicada no âmbito do Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário, na sua função administrativa, por exemplo, está licitando ou contratando alguma empresa para executar alguma obra ou prestar algum serviço, quem vai fazer, né, essa aplicação será o quê? Será aquela autoridade que tenha, né, uma competência exclusiva com um nível hierárquico equivalente, beleza? Então a questão tá certa, tá? A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica e sua aplicação, na hipótese de ocorrência na função administrativa do Poder Judiciário, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão, beleza? Tá certinho. Próxima, vamos lá. Na modalidade diálogo competitivo, olha só, diálogo competitivo de novo será, vamos ver. Na modalidade diálogo competitivo, há processo administrativo de chamamento público destinado à convocação de interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Essa definição aqui tem alguma coisa a ver com diálogo competitivo? Não tem, tá? A questão tá errada, ok? Por que ela tá errada? Porque essa definição aqui não é do diálogo competitivo, é do nosso credenciamento, tá? Vou até colocar aqui, ó. Credenciamento, ok? Credenciamento, beleza? Então, ele trocou as bolas aqui, tá? Aqui é credenciamento. E vamos ler a definição, tá? Tá lá no nosso artigo 6º. O nosso artigo 6º da Lei de Licitações traz um rol gigantesco de definições. Tem praticamente todas as definições que você precisa saber da Lei de Licitações, beleza? Então vamos lá. O que é o credenciamento? O credenciamento é um processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados, beleza? Então, pessoal, é exatamente o que está escrito aqui, ele só trocou as definições, tá? Isso aqui não é definição de diálogo competitivo, isso é definição do credenciamento, beleza? Próxima. 115, vamos lá. Define-se empreitada integral como regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Certo ou errado? Pessoal, de novo, essa questão tá errada, tá? Errada. Por que tá errado, pessoal? Porque aqui, pessoal, ele trocou as bolas, tá? De novo, ele trocou as bolas. Aqui, pessoal, se trata de contratação integrada. Contratação integrada, tá?
Beleza? E aqui, pessoal, eu queria que você prestasse atenção, tá? Presta atenção comigo. Olha só. Quando a gente fala de contratação integrada, a gente está falando dos regimes de execução contratual, tá? Regimes de execução contratual. E nós temos alguns. Nós temos regime de empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, contratação por tarefa, empreitada integral, contratação integrada, contratação semi-integrada, enfim. E para que a gente precisa saber isso? Porque justamente com esses regimes de execução, eu vou saber quais serão os critérios de medição, de pagamento, como vai ocorrer o meu regime de execução contratual, tá? E aí, dito isso, o que você precisa saber? Quando a gente fala da empreitada integral, eu vou lá no comecinho aqui, ó, empreitada integral, a gente estuda lá no nosso curso, tá? A gente tem um resuminho bem bonitinho, mas é basicamente o seguinte: a empreitada integral, você precisa gravar na sua cabeça a contratação, tá, do que vai ocorrer, vai ser na totalidade das etapas, tá? Na empreitada integral, o contratado, ele vai fazer tudo, tá? Ele vai fazer tudo, ok? A gente chama de turnkey. O que é turnkey? Turnkey, pessoal, basicamente ele vai ter que entregar na chave, tá? Vai ser entregue na chave o empreendimento. Então, empreitada integral, a gente fala, né? A gente dá como exemplo, basicamente, situações como, por exemplo, uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, nós temos situações de uma heterogeneidade muito grande, de uma complexidade muito grande. Para esses casos, é cabível a empreitada integral. Por que é cabível a empreitada integral? Porque a empreitada integral, ela é utilizada, né, um regime de execução quando você tem complexidades grandes, tá? Beleza? Então, quando a questão falar de totalidade das etapas, você vai se lembrar da empreitada integral, beleza? E aí, o nosso gabarito é a contratação integrada, tá? Então vamos ler aqui. Contratação integrada é um regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por quê? Por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, tá? E executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, pré-operação, teste e demais operações. Beleza, e por que eu marquei aqui o projeto básico e executivo de rosa, tá? Por que eu fiz isso? Porque, pessoal, nós temos também a contratação, tá? Contratação semi-integrada, tá? E na contratação semi-integrada, a diferença básica é que o contratado ele vai elaborar e desenvolver o projeto executivo, tá? Então, eu vou deixar bem aqui para você lembrar que na contratação integrada, o contratado vai elaborar e desenvolver o projeto básico e o projeto executivo. Na contratação semi-integrada, ele vai elaborar e desenvolver o projeto executivo, tá bom? Então, grave isso aqui, porque as questões de prova, elas costumam, tá? Elas costumam, vou só arrumar aqui um pouquinho a mesa, tá? Elas costumam, basicamente, tentar confundi-los quanto a essas definições, tá bom? Tô só ajeitando minha mesa aqui. Beleza. Beleza. Pera aí. Entenderam, pessoal? Então, não confundam isso, tá? Não confundam isso, ok? Não confunda isso. Empreitada integral, decora aí, de novo, você vai contratar um empreendimento na sua totalidade nas etapas. Lembra do termo turnkey, entrega na chave, tá? Lembra de obras de alta complexidade, alta heterogeneidade, como hidrelétricas. Na contratação integrada, lembra que o contratado vai elaborar e desenvolver projeto básico e executivo. E na contratação semi-integrada, vai elaborar e desenvolver o projeto executivo, ok? Falei demais aqui, né? Falei demais. Próxima. Qual que a gente está? Está na 116, né? Vamos lá. Sempre que uma situação demandar decisão ou providência que ultrapasse a competência do fiscal do contrato, ele não poderá permanecer inerte, devendo informar tempestivamente
seus superiores hierárquicos para a adoção de medidas pertinentes. Pessoal, certo ou errado isso aqui? O que vocês acham? Leia aí. Pessoal, é o seguinte. Nesse caso aqui, eu queria que você pensasse na lógica, tá? Ó, vou dar meu exemplo, tá? Eu sou fiscal de contrato, né? No órgão que eu trabalho, eu fiscalizo obras, tá? O que acontece? Eu tô com uma situação, inclusive uma situação real, tá? Uma coisa real mesmo que aconteceu essa semana. Surgiu uma situação, um fato superveniente, tá? Quando foi feito o projeto da obra, na região em questão, não tinha, né, nenhum tratamento de esgoto, tá? Não existia tubulações de esgoto, tá? Então a nossa obra, ela foi concebida e desenvolvida para que fosse feito fossas sépticas, né? Fossa séptica e sumidouro, beleza? Só que aconteceu. Essa semana, a empresa de saneamento aqui do estado, ela começou a rasgar as ruas para poder começar a fazer a instalação da rede de esgoto naquele bairro. E aí? Isso daqui não vai caracterizar uma mudança na minha obra? Talvez eu vou ter que eliminar minhas fossas sépticas e meus sumidouros e fazer uma conexão da minha rede de esgoto direta com a rede de coleta de esgoto, de saneamento da minha cidade? Eu não vou ter que fazer isso? Provavelmente, tá? Isso aí vai ser decidido ainda. Eu tô só dando um exemplo aqui concreto e real, tá? E eu pergunto para vocês, nesse caso aqui, é da minha competência de fiscal de contrato resolver isso? Não é, pessoal. Isso aqui é uma coisa que está acima de mim, tá? Tá acima de mim. Então, nessa situação, essa decisão que vai ter que ser tomada, essa providência ultrapassa a minha competência. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar aos meus superiores. Eu tenho que trazer essa situação para eles e falar como que nós iremos resolver, tá? Faz sentido para vocês? Tá? Vamos analisar na lógica. Esqueça a letra da lei. Analise a lógica, tá? Você, como fiscal de contrato, chegou numa situação, chegou num problema e não é da sua competência. O que você faz? Fica quieto? Não. Você passa para o seu superior. Faz sentido, pessoal? Faz sentido. E é exatamente o que a questão está falando, tá? Sempre que uma situação demandar decisão ou providência que ultrapasse a competência do fiscal do contrato, ele não poderá permanecer inerte, ou seja, ele não vai ficar parado, vou ficar parado aqui, não vou fazer nada. Não, ele vai informar tempestivamente, a lei fala em tempo hábil, tá? Que é a mesma coisa, tá? Informar seus superiores hierárquicos para a adoção das medidas pertinentes. Então, no meu caso, eu vou comunicar à minha chefe e falar, olha, estamos com essa situação, como é que a gente faz? Podemos alterar o projeto? Vai ter algum impacto dentro do nosso contrato? Vai ter que ser feito um aditivo contratual? Enfim, a gente vai ter que discutir isso com os superiores, beleza? E a questão tá certa, tá, pessoal? É exatamente isso, tá? Questão corretinha, tá? Vamos ler o que a nossa lei fala. Tá lá no nosso artigo 117. Vamos lá? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme os requisitos estabelecidos no artigo 7º, tá? O artigo 7º trata dos agentes, né, públicos envolvidos na licitação. Lá fala que serão preferencialmente servidores públicos ou empregados públicos, integrantes dos quadros permanentes, tá? Isso é muito importante para a gente já fazer um gancho aqui e lembrar-vos que se aqui está falando que o fiscal de contrato vai ser designado conforme os critérios, os requisitos do artigo 7º, e no artigo 7º fala que vai ser preferencialmente servidor público, já coloca na sua cabeça. Um servidor comissionado, né? E lembra, né? No artigo 7º fala preferencialmente servidor público efetivo, tá? Preferencialmente. Não é obrigatoriamente. Então eu pergunto a vocês, pode um fiscal de contrato ser um servidor público comissionado? Pode, porque o artigo 7º cita servidor público, né, preferencialmente servidor público efetivo, beleza? Ó, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Ou seja, o fiscal de contrato vai ser um servidor público efetivo ou comissionado ou empregado público do quadro permanente da administração pública, tá? Conforme os requisitos do artigo 7º, que fala justamente isso.
Vai poder contratar terceiros para ajudar o fiscal? Pode. Pode ter um terceiro para assistir, subsidiar? Pode. Pode ter alguém ajudando ali que não seja um servidor público. Mas lembre que esse terceiro não vai ter a titularidade da fiscalização. Ele vai ser simplesmente ali um auxiliar, beleza? Aí vamos lá, parágrafo 1º. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. Isso na prática, pessoal, em obras, nós temos o diário de obras. E aí no diário de obras, o fiscal faz as anotações, tá? Daquilo que ele acha pertinente. Se teve algum problema, você notifica a empresa, manda e-mails, ou seja, você vai ter ali os seus registros próprios, né, de todas as ocorrências que acontecer na execução do contrato, beleza? E aqui vem o nosso item, o que o item falou. Vamos lá. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil, aqui na questão fala tempestivamente, o significado é o mesmo, é assim, ó, de maneira ágil, tá? Rápido, tá? Beleza? Para a adoção de medidas convenientes, tá? A situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse a sua competência. É exatamente o que falamos. Se acontecer alguma coisa que ultrapassa a competência do fiscal do contrato, ele vai repassar isso de forma rápida, de forma tempestiva para o seu superior, ok? Próxima. 117. Vamos lá. Essa questãozinha que foi um pouquinho chata, que foi uma combinação, tá? Foi feita uma combinação, tá? De dois artigos. Vamos lá. Se no âmbito da execução contratual o contratado der causa à inexecução parcial do contrato que não justifique imposição de penalidade mais grave que a advertência, deverá ser esta a penalidade aplicada, tá? Essa questão aqui tá certa, tá? Tá certa. E a gente vai direto aqui na lei pra gente entender o que ele quis dizer aqui, tá? Vamos lá. Olha só. No artigo 155, vamos lá, ó. No artigo 155, trata, tá, das infrações e sanções administrativas. E aqui fala, ó, o licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. E aqui tem várias, ó, são 12 infrações. A primeira fala o seguinte, ó, dar causa à inexecução parcial do contrato, tá? Exemplo, tem um contrato de obra, tá? Tá fazendo uma construção de uma escola. E aí, no meio da construção, sei lá, ele fez ali, eram 5 pavimentos, 5 andares, foram feitos 2 andares, tá? No meio do caminho, a empresa desiste, tá? Ela deu causa à inexecução parcial, ela abandonou, tá? Beleza, nesse caso, vai ser responsabilizado? Vai. Por quê? Porque ele deu causa à inexecução parcial do contrato. Beleza. Aí, olha só. Quando você vai no artigo 156, aqui primeiro fala quais são as infrações e aqui vai falar as sanções. O que você vai dar de murretada no contratado. Vamos lá. Serão aplicados ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções, tá? Então aqui nós temos as infrações e aqui nós temos as sanções, tá? Quais são as sanções? São essas 4 aqui. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Beleza. Aí, pessoal, lá no parágrafo 2º, olha o que ele fala. A sanção prevista no inciso 1º do caput desse artigo, ou seja, a nossa advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1º do caput do 155, ou seja, dar causa à inexecução parcial do contrato, beleza, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Entenderam, pessoal? Então é o seguinte, se eu tenho um contratado que vai ser responsabilizado administrativamente pela infração que foi dar causa à inexecução parcial do contrato. O exemplo que eu dei foi uma construção de uma escola que no meio do caminho o contratado parou e abandonou, tá? Não teve um motivo. Ele deu causa a essa inexecução parcial. Uma das sanções que nós temos é a advertência. Beleza. Aí o que ele fala no parágrafo 2º? Olha só, quando não justificar uma imposição de penalidade mais grave para o caso
de dar causa à inexecução parcial do contrato, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a advertência, tá? Que seria a aplicação mais tranquila, tá? Então é basicamente isso que quis dizer aqui, beleza? Foi basicamente isso. Então, o que o artigo o item 117 está dizendo é isso. Se, no âmbito da execução contratual, o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, que não justifique imposição de penalidade mais grave que a advertência, deverá ser esta, né, quer dizer, a advertência, a penalidade aplicada. Beleza? Então é isso, tá? Essa aqui foi um pouquinho mais chatinha, porque ela exigiu uma conjugação, tá, desses dois artigos, mas resolvemos aqui com tranquilidade, beleza? Então, próxima. 118. É permitida a terceirização da titularidade da fiscalização do contrato no âmbito da administração pública federal? Pessoal, responde aí, certo ou errado? E aí, pessoal, errado, né? Erradíssimo. Pessoal, é o seguinte, de novo, para essas questões aqui, pense na lógica, tá? Na lógica. Você está trabalhando na administração pública. Você é um servidor público. Você acha que uma fiscalização de contrato vai poder terceirizar a titularidade da fiscalização? Pessoal, o servidor público é uma das atividades mais importantes num Estado democrático de direito. O servidor público, ele age sob o nome do Estado. O servidor público, ele é a materialização do Estado, tá? Então, em contratos administrativos, o responsável por fiscalizar o contrato vai ser um servidor público, tá? Seja ele efetivo ou comissionado, tá? Ou empregado público dos quadros permanentes. Aí a questão vem e te fala que é permitida a terceirização da titularidade da fiscalização do contrato. Que é isso, pessoal? Tá totalmente errado isso aqui. Você nem precisa lembrar do que fala a lei. Você nem precisa saber o que está escrito na letra da lei. É só você pensar. Cara, eu vou poder terceirizar a fiscalização de um contrato administrativo? Eu tenho um contrato aqui da União com uma empresa, aí eu vou contratar um terceiro. Vai saber se não existe conflito de interesses? Vocês estão entendendo? Olha a importância de analisar com lógica, tá? Presta atenção. Fiscalização de contrato vai ser exercida por servidor, efetivo ou comissionado, ou empregado público dos quadros permanentes, tá? Ah, e a terceirização não pode? Não pode. Agora, eu posso ter terceiros assistindo, ou seja, dando uma assistência ali para o fiscal, ou subsidiando o fiscal, eu posso, tá? Mas a titularidade da fiscalização do contrato continua sendo de quem? Do fiscal, tá? Do servidor público, ok? Então vamos ver o que está escrito lá no nosso artigo 117. Vamos lê-lo de novo, tá? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, tá? E aqui eu falei anteriormente que no artigo 7º trata dos agentes públicos envolvidos na licitação, lá fala que serão preferencialmente servidores públicos efetivos ou empregados públicos do quadro permanentes. Aí eu falei para vocês, ó, um fiscal de contrato, por conta do artigo 7º, como é preferencialmente servidor público efetivo, então pode ser um servidor comissionado, porque a letra da lei fala preferencialmente. Então nós temos fiscais de contrato, servidores públicos efetivos e comissionados. Beleza. Aí o que fala aqui? Permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, beleza? Então, pessoal, a questão está errada, porque não é permitida a terceirização da titularidade. O que é permitido é isso aqui, ó, uma assistência, tá? Uma ajuda, ó. O terceiro pode ajudar o fiscal do contrato? Pode, beleza? Mas a titularidade continua com o fiscal do contrato, beleza? Próxima. Aqui tá errada, né? Eu coloquei errado aqui, coloquei. Beleza. Próximo, 119. Em caso de constatação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, não sendo possível seu saneamento e havendo interesse público envolvido,
poderá ser declarada a nulidade do ato com efeito retroativo. Pessoal, essa questão aqui tá certa, tá? Tá certinha. E vamos ver a fundamentação dela, tá? Ela vai estar lá no artigo 147, tá? 147, tá? No artigo 147, ele tá dentro do capítulo da nulidade dos contratos, tá? Então vamos lá. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, ou seja, pode ser tanto na licitação quanto no contrato, caso não seja possível o saneamento, ou seja, eu não consigo resolver a situação, não consigo resolver essa irregularidade, a decisão sobre a suspensão da execução desse contrato ou a declaração da nulidade somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam disso aqui é o seguinte. Pensa o quanto que é oneroso você fazer um procedimento licitatório, você fazer uma contratação, aí você faz a contratação, você começa a execução do contrato, e aí no meio do caminho para tudo, tá? Pessoal, pensa numa obra. Numa obra você tem muito dinheiro envolvido, tá? Você tem lá, você fez um procedimento licitatório, teve uma concorrência, selecionou seu fornecedor, fez o contrato, a empresa, né, o contratado iniciou a obra e no meio do caminho você decide em suspender esse contrato ou você decide anular esse contrato. Pessoal, isso é uma perda de dinheiro, tá? Isso é uma perda em vários sentidos. Então, você fazer uma anulação ou uma rescisão contratual, aqui não fala de rescisão, tá? Mas uma questão de anulação, de nulidade contratual, tem que ser muito grave, tá? Tem que ser uma situação que realmente os prejuízos vão ser muito maiores se você continuar com esse contrato, beleza? E aqui fala que tem que observar alguns aspectos. E aqui na lei fala, tá? Impactos econômicos e financeiros, riscos sociais, ambientais, motivação, custo da deteriorização ou da perda das parcelas executadas e várias outras coisas aqui. Aqui vai falar dos aspectos que tem que ser observados para que você faça essa nulidade contratual. Você não pode anular em qualquer caso, ok? Beleza. Aí lá no artigo 148, o que ele fala? Olha só. A declaração de nulidade do contrato requererá análise prévia do interesse público envolvido. Beleza, é o que eu acabei de falar. Você não vai anular qualquer contrato. Tem que ter uma situação que você fala, não, realmente, a gente tem que anular. Porque o prejuízo financeiro, social, econômico, ambiental é muito grande quando você anula um contrato, beleza? Porque vamos supor que você anulou esse contrato. Você vai fazer uma outra licitação. Sabe-se lá quanto tempo você vai fazer uma nova contratação. E essa deterioração que vai acontecer naquela edificação, quando eu estou falando de uma obra no caso, entende? Então vamos lá. A declaração de nulidade do contrato requererá análise prévia do interesse público envolvido na forma do artigo 147 e operará retroativamente, tá? Igual a questão falou, ó, efeito retroativo, beleza. Impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos, beleza? Então, pessoal, a questão tá certa, tá? A questão tá certinha, ok? Vamos ler novamente, né? Vamos lá. Em caso de constatação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, não sendo possível seu saneamento e havendo interesse público envolvido, ou seja, você fez a análise daqueles aspectos, né, dos riscos, dos custos, dos impactos ambientais, sociais, econômicos, da questão dos empregos. Pessoal, pensa o seguinte, você anula um contrato, se for uma obra, você vai ter uma perda de empregos, tá? Isso pode impactar a economia. Então, se você teve ali, foi feita essa análise do interesse público envolvido e realmente não, vai ter que ser anulado, ok. Então, essa declaração de nulidade do ato vai ser operado com efeitos retroativos, beleza? Próxima e última questão. Vamos lá. Os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas para representar perante os órgãos de controle contra irregularidades em licitações e contratos administrativos. E aí, certo ou errado? Pessoal, errado, tá? Errado, vou diretão aqui. Os licitantes e os contratados não são as únicas partes legítimas, tá? Não são as últimas partes legítimas. E a fundamentação tá lá no 170, tá? Vamos lá. Ó. Os órgãos de controle adotarão,
na fiscalização dos atos previstos nessa lei, critérios de oportunidade, materialidade, tá? Órgãos de controle é o Poder Legislativo, tá? É os tribunais de contas, tá? Inclusive até o Poder Judiciário, beleza? Vamos lá, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco, tá? E considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis, tá? E os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169. Beleza. Aí o que que fala aqui, ó? Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competentes contra irregularidades na aplicação dessa lei. É qualquer licitante. O que que falou aqui? Os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas? Não. É qualquer licitante, contratado, ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então não é só os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas. É qualquer licitante, qualquer contratado, ou pessoa física ou pessoa jurídica, beleza? O rol aqui é muito maior. Então por isso que a questão, tá? O item está errado. Beleza, pessoal? Pessoal, então é isso, tá? Observem aí que a gente teve uma cobrança bem interessante da lei de licitações, da instrução normativa, tá? No TSE unificado, vai ser nessa linha aqui para mais, tá? Porque no TSE unificado a gente vai ter mais itens, tá? Provavelmente, quando a gente faz uma distribuição proporcional dos conhecimentos específicos, a gente espera que a gente tenha ali 23 itens, né? Da lei de licitações e da instrução normativa. Eu chuto aí umas 5 itens de instrução normativa 5 de 2017 e 18 itens da lei 14.133, fora o que vai cair em direito administrativo, tá? Que vai ter licitações de direito administrativo. Ou seja, você pode ali em 18, 20 itens, você pode passear na lei de licitações, em praticamente ali, cada partezinha dá para pegar alguma coisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver interesse aí no nosso curso do TSE Unificado, de gestão de contratos, administração pública, gestão de pessoas, ou você simplesmente quer os filtros de questões para você estudar aí sozinho, tá? Clica aqui no WhatsApp, entre em contato com a gente, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o like, compartilha, manda para os seus amigos e no mais é isso. Abraço e até mais.